Olá pessoal, mais uma vez aqui, gente da gente, e hoje nós vamos estar falando com muita arte. E olha, pensa bem, quando nós falamos de Vale do Paraíba, Taubaté, nós já associamos, especialmente quem mora fora, a contos de assombração, contos caipiras. Qual taubatiano hoje, né, na idade por volta dos seus 40 anos, não tem uma história para contar de saci, de mula sem cabeça, etc e tal. Então hoje nós vamos estar conversando com um artista, design gráfico, enfim, entre tantas outras coisas que ele faz, que ele concretizou essa ideia no papel. Lançou vários livros, na verdade, sobre todas essas questões do caipira, dos contos de história, etc e tal. Então, nós vamos estar falando hoje com o Maurício Pereira. Tudo bem, Maurício? Tudo jóia, Márcio. Prazer estar aqui com vocês hoje e falar um pouco da nossa cultura, do nosso folclore, nossas histórias de assombração, nossos desenhos, nossos traços. Isso é muito bacana, porque, pelo menos para mim, eu tenho certeza que muitas pessoas vão pensar, de acordo comigo, que a gente sempre lembra as nossas avós, né? No famoso fogão a lenha, contando causos, contando história de assombração. Quem morou na roça ou teve familiares na roça, com medo de atravessar o bambuzeiro, etc e tal, né? Foi baseado nessas questões que te inspirou a fazer esses desenhos, esse livro? Você é nascido em Taubaté, você viveu isso, Maurício, esses sertões, não só de Taubaté, como dos sertões do Vale do Paraíba, para inspirar você a ter desenhado, escrevido esses livros? Com certeza, Márcio. Eu nasci aqui em Taubaté, né? Eu nasci lá hoje é a Faculdade de Comunicação, era um hospital lá, eu nasci lá. Coincidentemente, depois eu fui acabar, 17 anos depois, fui estudar lá. Mas eu nasci em Taubaté e morei assim, até a idade escolar, uns 6, 7 anos assim, eu morei em sítio. Lá na divisa de Redenção com Natividade, perto da Ponte dos Mineiros ali. E meu pai também tinha sítio em Redenção, então eu acabei ficando entre Redenção e Natividade. E essa vivência no campo, assim, e todo fim de semana também, mesmo quando estava morando em Taubaté, já eu ia todo fim de semana para lá. Eu cresci ouvindo histórias de assombração, tanto do meu pai quanto dos amigos dele, dos meus tios. E, sem dúvida, foi isso que me motivou a entrar nesse universo de livros, esse universo de contos, né? Na verdade, inicialmente, eu queria fazer essas histórias, gravar essas histórias, ter essas histórias, fazer um registro para que o meu filho pudesse ter, porque meu pai já era de idade. Eu sabia que assim, meu filho não ia conhecer meu pai, provavelmente. Então, ele não ia escutar aquelas histórias do vô. Então, eu falei assim, não, eu preciso arrumar um jeito de registrar essas histórias para o meu filho. E daí eu estava em São Paulo trabalhando na época, né? Eu morei 15 anos em São Paulo. E na época de fazer uma pós-graduação, eu peguei e falei assim, eu vou fazer em design gráfico, que eu era formado em publicidade, eu sempre trabalhava com parte editorial. Eu falei assim, eu vou fazer um livro, vou aproveitar, vou fazer o livro agora, vai ser o meu projeto. E daí em decorrência de fazer esse projeto, eu escrevi todas as histórias. Esse meu primeiro livro foi todas as histórias que meu pai me contava mesmo. E eu escrevi, gravei em MP3 todas as histórias que ele foi me contando, e daí eu escolhi dessas histórias algumas e fiz um livro. Daí tinha todas escritas, eu transcrevi tudo, adaptei, e aí comecei a ilustrar e mostrei na orientação do projeto, fazendo alguns cursos, porque não é só você desenhar, o desenho para um livro infanto-juvenil tem que contar uma história também. Então, fui correr atrás de como contar essa história só com o desenho e junto com o texto, né? Aí num dos cursos que eu fiz, que foi um curso de ilustração narrativa lá na Tomiotaki, em São Paulo, eu conheci uma moça que trabalhava numa editora chamada DCL, que foi a Pétula Lemos. E daí ela gostou muito do meu boneco, do meu livro de contos de assombração, né? Ela falou assim, Maurício, eu gostei muito desse projeto seu. Vamos fazer o seguinte,
Eu tenho um projeto também, só que eu não desenho. Então eu te ajudo, você me ajuda. Eu tenho esse projeto de fazer um livro chamado Asa Branca, que é ilustrar a música do Luiz Gonzaga. E eu preciso de um boneco para mostrar para o editor. Mas pode ser que não dê nada, não dê nada. Que, né? Eu falei assim, não, tudo bem, eu faço para você. Aí eu fui e montei o boneco para ela desse livro, o Asa Branca. E o editor gostou, aprovou. Aí acabou saindo o Asa Branca. Então o Asa Branca foi assim, o primeiro livro que eu ilustrei. E na sequência ela mostrou o meu livro, o boneco, né, o rascunho que eu tinha do Contos de Assombração, que na época era O Lado Escuro da Serra, que era o título provisório, né? Aí ela falou assim, o editor gostou, aprovou e acabou publicando o livro. Mas assim, eu não tinha assim uma aspiração de falar assim, quero ser escritor, Não, eu queria registrar. E daí, acho que assim, a vida me guiou por esse caminho. Vamos dizer assim, não foi muito planejado, mas acabei caindo nessa área. E o livro, a editora, eu nem sabia, a editora acabou escrevendo no PNBE do governo. No ano seguinte, o livro entrou para o governo. O governo comprou o livro para distribuir nas escolas públicas. Daí eles falaram, nossa, que legal, esse livro seu deu certo. Tem muito autor que escreve livro a vida inteira, não coloca um livro no PNBE, você logo de cara você coloca um livro. Daí eu falei, você tem que fazer mais coisa. Eu falei assim. Aí na época ela acabou saindo da DCL, que ela estava montando uma editora própria para ela, que era a Jujuba. E ela falou assim, agora você quer que você faça um em quadrinhos. Adapta essas histórias para quadrinhos e faz um em quadrinhos. Aí eu acabei fazendo o Caos de Assombramento em quadrinhos e também entrou no governo no ano seguinte. Em 2010 foi o Contos de Assombração, em 2011 o Caos de Assombramento. E daí, nossa, 2 livros, vamos continuar fazendo. Daí eu falei, então vamos continuar fazendo mais, né? E eu fiquei assim, comecei a produzir livros e estou até hoje produzindo até... E o bacana é que você conseguiu idealizar 2 situações, né? O caso você enquanto artista e agora como escritor. Mas o início, a sua carreira, você começou como desenhista. A sua carreira teve uma direção artística, né? Artística que eu digo, ligada às artes visuais, antes de você entrar no mundo da literatura. Foi isso? Eu comecei a trabalhar com 16 anos numa agência de propaganda, né, extinta N Publicidade, que tinha em Taubaté, e eu era desenhista e arte finalista. Então eu desenhava logotipo para aparecer na TV, era tudo feito à mão, na época não tinha computador, né, não tinha, quer dizer, até tinha, mas não como tem hoje, né? E na agência não tinha, então era tudo feito à mão mesmo. E então eu fazia os desenhos dos logos das propagandas para eles recortar em chroma key depois na TV, fazia cartaz, ilustrava cartaz. Eu comecei com isso. Daí depois eu acabei estudando publicidade. Daí por eu estar nessa área, eu gostei da área achei que tinha a ver comigo. Eu fui fazer publicidade, estudei publicidade. E quando eu me formei, eu fui embora para São Paulo. Eu fui trabalhar em editora. Trabalhei na Casa 2 Editora, trabalhei na Editora Globo, trabalhei na Editora Globo, trabalhei na Revista Época, trabalhei na Galileu, não, como é que fala? Caramba, fugiu o nome. Na Monet. E assim foi. Depois eu trabalhei como diretor de arte em revista de propaganda, que foi a About. E trabalhei muito tempo fazendo jornal também para a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. E daí você faz toda a parte de arte, a diagramação, você faz ilustração, você trata imagem, recorta imagem. E daí eu sempre trabalhei com isso. Hoje eu trabalho em Aparecida, na Editora Santuário, também faço a mesma coisa, ilustro, edito livro. Eu estou fazendo um livro para a Editora Santuário, ilustrando um livro que é uma letra do Padre Zezinho também. Em breve, espero terminar logo. Mas é sempre envolvido com artes gráficas, desenho, ilustração, pintura, texto. Ô Maurício, e isso nós estamos falando já dentro de um contexto acadêmico, né? Assim, você fez vários cursos, inclusive traçou uma faculdade, etc e tal, para poder chegar nesse nível, digamos assim, dessas ilustrações, desse trabalho mais requintado. Mas antes, como é que era? Como que foi lá na sua infância, lá na roça? Como que era a visão da sua família? Porque nós que somos artistas, eu posso me colocar no meio disso aí, nós temos a
ainda que não queremos, mas pensamentos diferentes. Você concorda comigo, não é? E aí a gente acaba se destacando no meio da família. Eu não estou dizendo se destacando no sentido de que somos melhores, não é isso. Mas é porque nós temos pensamentos diferentes. Então, muitas vezes, para esse povo que foi criado na roça, né, que viveu nos sertões, para eles é uma novidade ter um artista dentro de casa, não é? E para você, como que foi isso? Você rabiscava lá nos papéis de pão? Como que era esse tratamento com a sua família? Como você fazia os bichinhos, desenhava? Enfim, como que foi essa questão do Maurício, artista, lá na sua época de infância, juntamente com o pessoal que vive na roça? Então, eu, graças a Deus, assim, fui criado numa família que meu pai e minha mãe, assim, sempre me deram apoio. A minha mãe me incentivava muito com desenho, em escrever, que eu também escrevia, fazia minhas historinhas, quando eu era criança também. E assim, na escola, eu sempre era o aluno que era bom de redação, que era bom de português. Nunca fui muito bom em matemática, mas em compensação. Então, aí eu lembro até que teve um professor meu, quando estava no colegial, que falou assim para mim: Maurício, professor de matemática, o professor Adib, lá do Colégio Monteiro Lobato, assim, vá fazer publicidade, vai fazer área de humanas, viu? Eu me orientou nesse ponto. Mas voltando na família, então a minha mãe sempre me incentivou a desenhar, ela achava legal. Eu tenho uma outra irmã, a Maura, também, que desenha, pinta também. Então, e ela também me incentivava, por ela gostar também, né? O meu pai, não, meu pai sempre mexeu mais com pecuária, com planta, com gado, então ele achava bonito, mas ele mantinha mas também não era contra, sabe? Nunca foi contra. E tanto quando eu fui mexer com publicidade, com desenho assim, ele perguntou: mas você vai querer fazer isso aí, você gosta disso aí, né? Isso dá dinheiro? Eu falei: pai, acho que acho que vai ser o suficiente, não sei se eu vou ganhar muito dinheiro, mas vai ser o suficiente. Então tá bom, falou assim para mim. Eu falei: então eu vou... Então ele sempre nunca me... falou assim: isso aí não dá dinheiro, isso aí nunca cortaram essa linha minha de arte, vamos dizer assim. E isso eu acho que foi muito importante, porque se você tem o apoio dos pais e da família, por você pensar diferente, por você fazer uma coisa que não é muito usual, você não... porque geralmente o pai quer que o filho seja um engenheiro, quer que seja geralmente é engenharia, né? E não era o meu caso. E eu tinha também, assim... Ele podia até falar isso, porque eu sempre fui às vezes eu desenhava um brinquedo para mim e meu pai fazia de madeira. Tinha isso também. Eu falei assim: pai, eu imaginava um guindastezinho, imaginava um cavalinho, meu pai fazia para mim de madeira, ou meu irmão, o Sérgio, também fazia para mim de madeira. Então, tinha esse lado de criatividade mesmo. Eu acho que assim, acho que não tinha muito por onde fugir. Acho que a vida traça algumas coisas na sua vida, no seu caminho, que você vai por aqui, vai por ali, toma um rumo, mas você acaba sempre caindo na mesma estrada. Então, já tem meio que um caminho traçado. Por mais que você pegue um atalho ou outro, você vai voltar naquela estrada. E assim foi comigo. Hoje eu não me vejo trabalhando com outra coisa, a não ser com arte. E a princípio você falou no início que o primeiro livro, ou os primeiros livros que você lançou, foi baseado em histórias que você ouviu quando criança do seu pai. Isso. É isso, né? E você gravou primeiro, você mesmo, contando essa história antes de transcrever para o papel? Então, o meu pai era vivo na época. Eu comecei a fazer esse livro em 2004, 2005. Então, daí nos fins de semana que eu estava aqui, eu conversava com ele, eu tinha um gravador de MP3, daí eu gravava com o pai. Eu falei: vamos contar conta umas histórias para mim, pai. Daí ele contava, eu ia gravando. E daí eu gravei, nossa, eu tenho horas e horas de história dele. E daí dessas histórias eu escolhi algumas e daí eu transcrevi, adaptei para fazer um conto, né? E fiz o livro. Então não são simplesmente uma história que você bolou. Claro, tem a história que a gente lê, mas por trás dessa história tem a história da sua vida, que remonta à sua infância, o seu pai. Isso é muito bacana.
As histórias, tem histórias assim que envolvem toda a família. Então tem histórias, meu tio Berto tinha um bicho que gritava na estrada, lá no sítio do fundão lá. E ele não gritava na frente do sítio do meu pai, na casa da minha avó. Ele gritava um sítio antes e gritava depois. Então é o meu pai com o meu tio Berto, com o meu tio Venâncio, que vinham vindo, e daí o meu pai e meu tio Berto chegaram antes, e o tio Venâncio chegaram antes, e o tio Berto ficou para trás, e estava na hora do bicho gritar, que o bicho gritava quase meia-noite. Então meu tio o bicho gritou, meu tio bateu na porta e meu tio não viu o bicho, sabe? Tinha umas coisas assim, os cachorros corriam pro quintal e a minha avó ficou preocupada. Então, que o bicho ia gritar e o tio Berto estava na estrada ainda, estava na rua ainda. E ele entrou, chegou, falou que não viu nada. Então, são histórias da família, assim, causos verídicos. E aí você vê qual que é a importância mesmo da família estar junto com a criança, porque de certa forma aguçou a sua imaginação e você trouxe isso para o momento presente, colocando no livro e ajudando o imaginário dessas crianças que estão aí na escola, porque a gente vai falar daqui a pouco que o seu livro acabou tendo ajuda, digamos assim, do governo e hoje ele está instituído dentro do processo de educação na escola, né? E aqui, gente, é legal a gente estar mostrando que isso que ele acabou de fazer um conto aqui, nos contar um conto. Tem a casa aqui que ele desenhou, que é baseada na casa da avó dele. Claudinha depois vai estar puxando aqui para vocês estarem analisando melhor. Então você vê, o grito aconteceu ali, aqui, lá. Não, aconteceu aqui na frente da casa da avó dele, que ele ilustrou e que hoje faz parte desse imaginário das crianças que estão lendo hoje aí e buscando informações, porque é muito importante, nesse mundo atual de tecnologia, etc e tal, a criançada fica na frente da internet o tempo todo, buscando outras informações e acabam perdendo essa essência, que na verdade é o nosso folclore. E o folclore Vale do Paraíba, o folclore Taubaté, é um folclore muito rico, né, Maurício? E é muito importante porque você veja bem, os estrangeiros, vamos dizer assim, que nós estamos falando lá da Europa, não só da Europa, como dos Estados Unidos, como lá no fundão da Índia, todos eles têm uma educação baseada no folclore, porque essa questão do folclore aguça a imaginação da pessoa e transforma ela para o seu futuro em pessoas melhores. Então, por trás desses contos de assombração, de mula sem cabeça, de saci pererê, existe inconscientemente fatos históricos de que diz para a criança, no seu processo de educação, não faça isso, não faça aquilo, seja bom, obedeça aos pais, não é? E acho que é isso que é importante. Você vê lá fora, por exemplo, eles têm transformado muito o folclore em desenho. A Disney tem transformado isso. Você vê lá os dragões, né? O menino com o dragão lá, que é uma coisa baseada nas questões célticas, mas que traz o quê? Uma história baseada na família. Você vê, por exemplo, agora que está aquela menina do gelo lá, Frozen, não é? Que também é uma história que por trás de toda aquela magia, vamos dizer assim, lendas nórdicas, etc e tal, mas por trás daquilo existe uma história de apoio familiar, ou enfim, sempre tem uma história de apoio psicológico à criança. E muitas vezes, alguns ignorantes acham, assombração, ligado ao demônio. É claro que a gente não vai estar entrando nesse assunto, mas se a gente entrar a fundo, não é questão de ligado ao demônio ou isso, aquilo, mas são histórias que acabam, porque as crianças de antigamente não tinham computação, não tinha TV de 60 polegadas, não tinha DVD, não tinha nada disso. Então era preciso que seus avós, seus pais contassem essas histórias, né, no formato de folclore, para que no imaginário delas elas pudessem obter uma informação e se tornar um cidadão melhor. Monteiro Lobato fez isso muito bem com o Sítio do Pica-Pau Amarelo e vingou, digamos assim, em todas essas décadas, está aí até hoje, fazendo inclusive grandes empresas lançarem livros, refazerem o Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque o folclore são histórias eternas.
Não é? Foi bom para mim, como foi bom para o meu avô, foi bom para você, como foi bom para o seu avô, como será bom para os nossos filhos, porque nós temos que tirar a essência desse contexto do que está aqui e tentando transformar isso na moral da história. Antigamente nós tínhamos na escola toda aquela... Dentro da língua portuguesa, da educação moral e cívica, que hoje não existe mais, né? Mas nós tínhamos sempre no final da aula contos, não é? Que a gente lia e a professora perguntava. Agora a gente vai fazer assim, vamos perguntar qual é a moral da história. Então, na verdade, o que é a moral da história? São esses ensinamentos, não é? E você procura, pelo pouco que eu vi aqui, você procura sempre ter uma moral na história. Haja vista, creio eu, que a maior moral da história é a sua família. É esses laços de você querer preservar o histórico da sua família para os seus filhos, netos, etc. É isso mesmo, não é? Como eu falei, a princípio, a minha ideia foi uma ideia até meio egoísta, né? Era só para o meu filho. Mas, graças a Deus, isso vai ser para milhares de crianças aí para o Brasil. Acabou se tornando para milhares de crianças pelo Brasil inteiro. E você estava falando de culturas diferentes, de folclore, de culturas diferentes. Assim, eu penso assim que uma das maiores riquezas do nosso país é a sua cultura. Talvez até a maior. E preservar essa cultura é importante. E o folclore é uma coisa super importante. Acho que da cultura tem maior peso. Então, eu acho importante preservar o folclore, preservar isso aí para os nossos filhos e netos e por aí vai, porque senão isso uma hora vai acabar. Vai chegar uma hora que vai acabar. Então, você tem que... E assim, é uma coisa que as crianças gostam. Eu dou palestra em escola, conto história para a criançada por aí. Então, isso chama a atenção deles, isso prende eles. Mas eles têm que ter acesso. Como, por exemplo, Maurício, a gente vê na grade escolar mesmo, também, né? Mas antigamente, acho que na nossa infância nós pegamos isso e hoje a gente acaba não vendo, pelo menos não com tanta, né? Tantas vezes assim. Mas a quadrilha, não é? Que é aí junho, julho, que nós temos aqui no Vale do Paraíba um formato diferente do que é lá no norte, né? Que é a quadrilha caipira mesmo, baseada no povo que vai lá no café, etc e tal, aqueles passos, enfim. E que hoje a gente não vê. São poucas as escolas que lançam isso, as congadas que a gente via direto e tantas outras danças aí. Por isso a gente tem que se orgulhar aqui de Taubaté, porque nós temos o mestre Paizinho aí, que está firme e forte, né, com toda essa tradição voltada a esse tipo de dança, da congada, enfim, né. Temos o seu Lica, que toca aí a sua viola, o seu violão, a orquestra, ou seja, são lutadores, né, ativistas culturais que ficam eles por eles mesmos, muitas vezes sem apoio nenhum do governo, enfim, ou até de determinadas pessoas, porque creio eu que as empresas deveriam ter um olhar para isso, né, melhor, porque elas estariam dando retorno a elas mesmas, não é? E aí você, enquanto escritor, baseado nessa situação que acabamos de falar, claro, você acabou de dizer que teve uma colega que te ajudou, tudo, mas houve muita dificuldade nesse processo de estar desenvolvendo o livro, mas não no desenvolvimento de escrever, porque isso o artista faz mesmo, mas no desenvolvimento que eu digo de lançar o livro mesmo com editora. Você encontrou dificuldade? Como que foi? Então, no início, quando eu tinha o boneco pronto, né? Antes de fazer esse curso e conhecer essa pessoa, a Pétula, eu cheguei a mostrar esse boneco para várias editoras. E tomei uns 10, 15 não. Mas eu acho que isso faz parte, né? Tem pessoas... Porque você nunca vai agradar a todo mundo, né? Então, várias me disseram não. E um editor gostou, apostou... E deu certo, então, assim, deu retorno para mim, deu retorno para ele, lógico que é porque uma editora visa lucro, claro. E deu retorno para ele, deu retorno para todo mundo, mas assim, no início é difícil, você chega com um livro, para quem nunca publicou um livro, chegar com um livro numa editora e passar por um conselho editorial, avaliar seu livro, uma que é desgastante, e outra que a pessoa tem que estar preparada também para
para leitura crítica, que é uma coisa, a leitura crítica é crítica mesmo. Mesmo dos meus livros foi enviado para leitura crítica. E o leitor crítico, ele é uma pessoa que é contratado pela editora para ler e falar o que tem que falar. E meteu o pau. Meteu o pau, literalmente. Ele vai falar o que tá bom, mas vai falar o que tá ruim também. Então, no meu caso mesmo, ele desceu a lenha, falou... Mas mesmo assim, daí eu adaptei do que ele falou mal, que ele não gostou, eu adaptei, fiz alguns ajustes, tanto que tinha contos que estavam na primeira edição, no primeiro boneco, que não entraram, ele falou assim, essa história aqui acho que não dá, essa dá. E nisso eu adaptei e daí saiu. Então, se a pessoa não tem, assim, um jogo de cintura para escutar algumas coisas, é difícil, porque o cara vai falar para você, isso aqui tá um... Você não acha que isso acaba tolhindo um pouco a criatividade do artista? Por exemplo, no mundo das artes visuais, você sabe que você é artista visual também. Muitas vezes o sentimento que o artista tem, ele expõe naquele minuto, naquele momento, onde está ele, suas tintas e a tela. Então, de repente, aquele momento faz com que o teu sentimento se transforme num céu cor-de-rosa. Aí vem o rapaz e pega e fala e vai criticar justamente aquele céu que é cor-de-rosa, que não deveria ser cor-de-rosa. E aí você acaba mudando um pouco o cor-de-rosa que o crítico falou, mas aí acaba um pouco a tua essência, porque naquele momento o teu sentimento que você estava ali ligado com o universo tinha que ser cor-de-rosa. Isso acaba sendo um pouco perigoso, você não acha isso? É que assim, você lidar com editora, ou vamos dizer assim, onde envolve dinheiro, que vai envolver mercado, vai envolver o capitalismo, vamos dizer assim, depois que você tem nome, se você tem nome no mercado, todo mundo te conhece a sua arte, é diferente, você vai poder fazer mais coisas, ter mais liberdade. No início é mais complicado, porque ninguém te conhece, você produziu aquilo ali, mas a pessoa vai te criticar, vão criticar de qualquer forma mesmo, vão falar bem, vão falar mal. Mas no meu caso, por exemplo, teve desenhos que eu fiz, de contos que eu fiz, e que tinha pessoas fumando. A história era assim. Entendi. Entendeu? Então eu não tirei nada do que o meu pai me contava, do que eu via, era aquilo. Então tinha um cara fumando mesmo, e daí você vai fazer um livro infanto-juvenil, e hoje não é legal fumar. Nunca foi, mas hoje todo mundo pega no pé por causa da pessoa fumar, porque faz mal para a saúde, isso e aquilo. Então, vamos dizer assim, não é politicamente correto. Então, o que eu fiz? Todos os desenhos que eu tinha, o cara fumando, eu tive que tirar. Aí, Maurício, entra naquela questão do Monteiro Lobato, que o pessoal tratou de um dos livros dele, que eu não me recordo qual desse livro é, sobre o racismo, porque ele trata ali a tia Anastácia como nega beiçuda, etc e tal. Caçadas de Pedrinho, isso, a Claudinha está trazendo a informação aqui para nós, na Caçadas de Pedrinho, que por sinal é um livro maravilhoso, que conta muitas histórias de quintal, né, do sítio da Dona Benta, onde o Pedrinho, o Narizinho, vai brincar no quintal, etc e tal, e ele tem algumas formatações ali de linguagem que era utilizada na época, mas que hoje foi pedido uma adaptação, e eu não sei, foi tirado do mercado esse livro? Eu não sei, acho que não. Mas eles estavam lutando para tirar do mercado o livro, cai nessa mesma questão, não é? Acho uma bobeira isso aí, porque é tudo questão da época que foi feito. E outra, vamos dizer assim, ele falar da tia Anastácia. A tia Anastácia era uma pessoa próxima. Você faz brincadeiras com as pessoas próximas, dos seus amigos, com as pessoas da família, e nem por isso é uma ofensa. É que hoje tem aquela questão do bullying, né? Que tudo acabou se transformando em bullying, tudo, né? Tudo é bullying. Eu cresci, tinha um amigo meu que era gordo, nossa, zoava ele direto. Eu falei, gordo. Sempre fomos bons amigos, e nem ele se tornou uma pessoa má, e nem eu me tornei uma pessoa má, porque brincava com ele também me chamava, eu era magrelo, ele me chamava de magrelo, chamava de pau de vira-tripa, não sei o que lá. Porque essas histórias, elas precisam dessas floreações, né, Maurício? Assim, a história, era assim. Como a pessoa fala, nunca falaram de racismo antes. Não falavam. Tinha escravidão, como é que ia falar de racismo na época da escravidão? Eu acho uma bobeira isso, uma demagogia, porque falar de por exemplo, fazer uma novela de época e não ter um negro que está sendo surrado.
Você não está contando a história como ela era, se você não tiver uma situação assim. E eu penso assim, porque era daquele jeito, você tem que contar de qualquer forma como era. Tudo bem, hoje não é mais, graças a Deus não é mais, mas foi daquele jeito. Então você conta como ela era, né? A vida como ela era. Então, Não tem como apagar a história. Ah, como história, então. Então, hoje, fazendo ilustração, produzindo capa, produzindo livros, assim, eu vejo, assim, a questão mercadológica, voltando àquela questão de adaptar. Às vezes você faz uma capa super legal, assim, depois o cara do marketing vem e fala para você assim, o cara do marketing, o cara de venda, não, isso aí não tá legal. Assim, daí eles põem os porquês que não tá legal. Às vezes você fala assim, não, pior que é mesmo. Aí por quê? Porque vai visar a venda, aquilo tem que vender. Então você tem que adaptar a sua arte para o mercado. Tá certo. E sim, é claro que depois que você trabalha um certo tempo, você já pega os macetes assim, não, isso aqui não vão barrar. Então você já pensa de forma que, isso aqui vai ser aprovado. Você já trabalha conhecendo o que vai ser aprovado, qual linha que você tem que seguir. E a não ser que seja uma coisa super... Você fala assim, não, isso aqui não tá certo, mas eu acredito que eles vão comprar a ideia porque é surpreendente, é totalmente diferente. Daí pode ser que eles comprem ou não, daí você arrisca. Mas assim, você acaba trabalhando, não é que engessado, mas assim, é que aquilo ali depende de venda, então você tem que entender também o lado, eu acho que assim, o artista também tem que entender o lado do empresário, vamos dizer assim, porque o cara tem que obter retorno com aquilo ali. Se ele não tiver retorno com aquilo, ele não vai te pagar. Exato. Então, é uma vida de duas mãos, não tem como fugir. Ô Maurício, e assim, você escreve a história, lógico que você já nos explicou isso, depois ilustra, mas já aconteceu a via contrária? De repente você fazer um desenho, falar, poxa, esse desenho aqui acaba dando um conto, e aí escrever o conto em cima do desenho? Já aconteceu assim. Às vezes eu faço algumas brincadeiras com as crianças também, assim, de começar um desenho, faço uns rabiscos assim, e daí vamos bolar uma história em cima disso aqui. Então tem o caminho contrário também, por exemplo, tem uma ilustração que tem um peixe e o cara em cima do peixe. Depois a gente pega aqui para Claudinha mostrar. Nossa, dá para fazer uma história. Imaginei uma história. Eu fiz assim, de pensar o cara pescando, assim. E daí depois eu falei assim, não, fazer uma história. O cara tá pescando, daqui a pouco o lugar que ele tá pescando, ele tá achando que tá em cima de uma moita na beira do rio, da represa, e a moita sai andando, quando ele vê, ele tá em cima do peixe. Né? Dá uma história. Então, porque esse imaginário do artista adulto mexe muito com o imaginário da criança, não é? É muito bacana. Até você falando isso aí, agora eu me recordei, não estava nem me lembrando mais. Meu pai contava uma história de um cara que foi pescar uma vez e sentou numa pedra assim, na beira e ficou pescando. E daqui a pouco a pedra começou a mexer, ele tinha sentado em cima de uma tartaruga. E a tartaruga começou a andar, a pedra começou a andar. Ele estava sentado em cima, pensou que era uma pedra, né? É mais ou menos a mesma... Na mesma linha. É a mesma linha, Então, o cara sentou, foi numa moita em cima do rio, assim, pulou lá em cima e começou a pescar. E aquela moita era um peixe que estava embaixo, um peixe grande, e tinha uma moita enroscada em cima nas costas do peixe, né? De certa forma, ficou no teu inconsciente isso, sem você saber, né? E aí, então, você começou aqui com Asa Branca, é isso? Então, esse foi o primeiro livro que eu fiz, que foi o Asa Branca. Ele é meio atrelado ao Conto de Assombração, porque quando eu fui fazer o curso para fazer a ilustração sobre esse livro aqui, eu conheci a Pétula, e daí ela falou assim, você faz o boneco para mim e eu levo esse livro seu para a editora. E eu fiz o boneco do Asa Branca, né? Que é esse livro aqui. A letra do Luiz Gonzaga, eu só ilustrei, que a ideia desse livro são uma série de livros com a letra ilustrada e depois no final tem a partitura também para... Poxa, né? Muito bacana isso aí. Então deu início a uma série disso aqui. Bacana. E na sequência saiu então esse eu só ilustrei. Eu ilustrei inteiro. E na sequência saiu o livro que eu ilustrei e escrevi. Maurício, eu não sei se é esse. Dá licença, deixa eu só dar uma espiada aqui para ver se é esse. Tem um livro seu que eu li, lógico, viu, Maurício? Que você é esse, acho que é esse aqui mesmo. Que você fez assim um retrato de algumas pessoas. Eu achei isso bárbaro. Quem são essas pessoas? O primeiro é o meu pai, né? O Otávio Pereira. O segundo é o Bento Rosa, que foi o Bento Rosa era pedreiro, marceneiro, trabalhou muito tempo. Meu pai fez fez várias casas para o meu pai, fez rancho no sítio. E o Pedro Feliciano, eles falam Pedro Feliciano, eu falei, eles falam Pedro Friciano.
E o Pedro Friciano trabalhou, foi um leiteiro pro meu pai, e ele tinha a idade dos meus irmãos. Na época, trabalhava junto com os meus irmãos, tirar leite, cuidar de vaca, cuidar de planta. Ele morou muito tempo lá com meu pai lá. E ele é vivo até hoje ainda, ele mora lá na atividade lá. E ele conta várias histórias também. Então, as histórias que tem nesse livro aqui são baseadas nas histórias que eles me contavam. Nossa, isso é muito bacana, né? Porque, de certa forma, você acabou trazendo eles pro seu livro, e é uma homenagem também, não é? Lógico, é uma homenagem a eles. Nossa, o Bento Rosa morava no meio do mato do Gramado, lá em Redenção da Serra, e tem diversas histórias de Corpo Seco. Eu adorava a história do Corpo Seco dele, de lobisomem. O Pedro também, sempre contando história do lobisomem, ele gostava muito de contar a história do lobisomem. O meu pai com as histórias de Corpo Seco, de lobisomem, de mula sem cabeça. Eles que, sim, que me inspiraram, contaram muitas histórias para mim quando eu era criança. Então... E assim, dos três, o Pedro só que vive? Hoje só o Pedro que vive. E ele, claro, teve contato com o livro. Sim. Deve ter ficado todo orgulhoso. Pô, ele gostou do livro. O Pedro, né? Ainda mais ter visto o retrato dele, né? Eu não sabia quando eu deixei o livro com ele. Nossa, como assim? Então, o meu pai não chegou a ver o livro pronto também. Infelizmente não chegou. E acho que nem o Bento, eles faleceram antes. Mas assim, o Pedro viu. Eu fico assim, imaginando o quanto eles devem sentir orgulho, né? Especialmente o Pedro que vive. Porque esses tempos atrás eu estava fazendo um desenho assim, digamos até bobinho. E aí chegou um senhor, e aí ele olhou, ai, você está desenhando? Tô, ai, tá, e ficou ali. Rodeando. Aí no final ele falou, depois, se você puder, você não tira um xeroque para mim? Tira um xeroque que eu quero pôr num quadro. Aí, quer dizer, o povo da roça, eles dão valor a isso, né? Porque para eles isso daí é uma coisa, como eu falei lá no começo, mágica, né? E aí você, baseado no conto deles, você passou isso na linha escrita, né? Da oral, da verbal para a escrita, e foi ilustrando. Aqui em Taubaté é muito forte, pelo menos era, né, Maurício? Aí, graças a Deus, tem você, a gente, para poder estar resgatando tudo isso. Mas era muito forte as histórias do lobisomem. Eu lembro que a minha avó, minha mãe está até ali ouvindo essa entrevista, e eu lembro que a minha avó, ela falava dos contos que o lobisomem batia a orelha próximo à janela da criança recém-nascida, né? E a gente se pelava de medo, que era uma coisa, meu Deus do céu. E você faz aí a ilustração da transformação do homem lobisomem, isso é muito bacana, muito legal. Qual é o material que você usa ou usou para poder estar fazendo essas ilustrações? Caneta, papel? Porque com certeza nessa entrevista vão ter também artistas que estão iniciando a carreira, nos assistindo, e eles têm essa curiosidade, você sabe disso. Muitas vezes a pessoa fala, é lápis de cor, é o quê? É giz de cera, é o quê? Então eles se interessam por isso. Qual é o material que você costuma usar, ô Maurício? Eu costumo, muitas vezes desenho em folha de sulfite normal mesmo, assim, só a gramatura do papel que é um pouco mais grossa, uma gramatura 90, 120, assim, para desenhar. E eu faço um rascunho a lápis mesmo, e em cima desse rascunho, só um rabisquinho mesmo, só para me orientar, eu já venho com caneta Bic, né? Eu desenho com bastante, usar caneta Bic mesmo, normal. Tem caneta Bic preta, ponta fina, ponta grossa. Tem uma capa do livro do Corpo Seco, por exemplo, foi feita inteirinha com caneta Bic, de bique colorida. Usei a preta, usei a verde, usei a vermelha. Isso aqui é inteirinho feito com caneta Bic. Eu tenho o Visconde depois, vamos mostrar depois o Visconde, foi feito inteirinho em caneta Bic. Mas eu uso diversos materiais no desenho também, que nem esse aqui foi feito, o fundo foi feito com nanquim preto e guache branco, esses pontinhos assim. Certo. E o desenho inteiro foi feito com caneta Bic preta. Tem uns desenhos aí parecidos com esse que eu até separei aqui. Achei extraordinário isso aqui, porque é aquilo que nós falamos, remonta a nossa infância, aguça as nossas ideias e as histórias que a minha avó mesmo nos contava, vendo essa sua ilustração aí, parece que eu estou dentro daquela história, isso é muito bacana. O lobisomem, que eu acabei de falar, o lobisomem rondando a casa, muito legal. Aí também foi caneta. Foi caneta Bic, inteirinho caneta Bic, tudo caneta Bic.
Essa aqui é uma das histórias que o lobisomem arranha a janela. Aí, É ó. justamente isso. Aqui, nesse desenho aqui, já foi usado caneta Bic, tinta nanquim, só que feito, usado aguado, nanquim puro e aguado, e feito com pincel, né? Esses traços são feitos com pincel. Então eu uso pincel também, uso... Não só a caneta, mas o lápis. Esse aqui foi caneta nanquim inteirinho feito com nanquim. Entre pincel, caneta fina. Eu uso o pincel para pintar as partes maiores assim, né? Porque dá mais trabalho para não ficar... E depois os detalhes feitos com a caneta fininha. Isso aí é o lobisomem levando a criança no arbusto do espinheiro? Esse aqui não era bem um lobisomem. Esse aqui é como se fosse pela história que meu pai contava, que era um cachorrão preto que aparecia, não era bem um lobisomem. E catou essa criança e jogou no meio do caravataeiro, que falava, tipo um espinhadeiro. Então, essa imagem aqui, ó, você também estava falando de adaptar para a versão do mercado. Essa imagem aqui, a primeira versão do livro, é uma primeira ilustração que a leitura crítica barrou. Por quê? Porque a cena é muito forte. A criança está na boca do lobo, do cachorrão. Daí no livro foi adaptado... Cadê o livro aqui? Deixa eu achar aqui. No livro foi adaptado... Deixa eu achar aqui. Vamos dizer assim, foi suavizado a ideia. O que é o mesmo desenho. Se você for ver, é o mesmo desenho. Tá vendo? Só que aqui não aparece a criança na boca do lobo. Sutilmente tem a mãozinha da criança aqui embaixo. Daí entra um pouco na questão da subliminar, não é? Só vê a mãozinha da criança. Ou seja, eu não preciso mostrar o lobo carregando a criança. Aqui ele já jogou, a história está contando que ele vai jogar a criança no meio do espinho, e aqui só está a mãozinha, um detalhe que uma outra pessoa vai ver, um mais atento vai ver, outro não. Ele pode achar que isso aqui é um matinho, como pode ser, mas é uma mãozinha. Exato. Então eu deixei, a criança está ali, está o lobo, está o cachorro, só que eu adaptei para não ficar tão pesado para uma venda para criança. Aqui tem uma imagem também muito bacana da mula sem cabeça, que eu percebi que você frisou bem assim as patas dela, porque a história diz muito da marcação dos cascos, né? E o pessoal fugindo, é muito bacana, achei bem legal isso aí, muito folclórico. E aguada, né, que é o nanquim com água, esse aqui foi bem isso mesmo, só nanquim e água, e nanquim puro. E aqui você vê que tem você espirrou alguma coisa, Maurício? Como que é? Esse é um nanquim branco. É o nanquim branco. Nanquim branco você espirra com escovinha de dente, com... Aí... Nossa, muito legal. Nós temos aqui, gente, olha, várias ilustrações que depois a gente vai estar mostrando para vocês, porque realmente vale a pena. É uma mais interessante que a outra. Essas são as ilustrações originais, né, Maurício? E depois elas estão aqui impressas nesses livros aqui, que depois a gente vai pedir o contato do Maurício. Então, além dos contos de assombração, de corpo seco, causos de assombramento, né, ô Maurício? Que é ligado mais ao folclore, você fez também alguns livros infantil mesmo. Não que esse não seja infantil, mas esse é ligado ao folclore, é o infanto juvenil, e muitos adultos também adoram. Eu adoro isso daí, adoro. Eu perderia horas lendo isso daí, porque até velhinho, eu acho que até mais velhinho. Nós tivemos com o Silésio um tempo atrás aí, no ano passado, e aí o Silésio lá com aquele projeto dele dos Sertões, né, ele abriu um espaço, nós estávamos juntos, para poder estar contando os causos. Você lembra? O que juntou de velhinho para ouvir foi mais do que criança, né? Por quê? Porque eles com certeza lembraram dos avós, dos pais contando, e encheu ali, inclusive teve a participação de alguns deles, né? A assombração tem isso de resgatar a infância de muita gente, né? Muita gente cresceu ouvindo histórias, principalmente os mais velhos, né? Hoje em dia, eu acho que os mais novos nem tanto, mas os mais velhos cresceram ouvindo história de assombração. E eles, com certeza, eu vejo às vezes quando eu estou vendendo livro, assim, em exposição, assim, vem os velhinhos, nossa, eu lembro de uma história. Sempre eu tenho um que tem uma história, tem uma história de corpo seco, tem uma história de lobisomem, tem uma história de saci, sempre tem. E
Por exemplo, eu lembro que teve um trabalho que foi feito em São José dos Campos, uma professora lá que usou meus livros, e ela fez assim, a professora, ela pegou, usou os livros, as crianças tinham que ler os livros, e depois colher com o vô, com o pai, uma história de assombração, escrever, fazer uma historinha, uma redaçãozinha. Eu achei bem bacana isso aí. E daí, do dia que eu fui dar palestra para a criançada lá, eles vieram contar as histórias deles para mim. Que, esse aqui foi o meu avô que contou, esse aqui foi o vizinho, esse aqui... E, nossa, que legal. Daí eles correram atrás de gente para contar histórias de assombração para eles poderem fazer a redação deles. E aí acaba inspirando você em futuros livros, não é? É bem legal. Nossa, esse retorno das crianças, principalmente das crianças, né? Dos adultos também, mas as crianças é bem gratificante, assim. Eles vêm com aquele olhinho brilhando, assim, de contar para você, não... E vem com o livrinho. Esses dias mesmo que eu fui no Colégio de Progressão lá, que eu dei a palestra, depois entregou o livro. No outro dia meu filho estuda lá, né? Eu fui levar o Otávio na escola, quando na volta eu vi um molequinho passando todo orgulhoso com o livrinho assim embaixo do braço. Você fica contente da criança, daquele retorno, do seu trabalho está sendo reconhecido, de a criança está gostando. Que o intuito é esse, né? De entreter, de levar cultura, de acrescentar alguma coisa para a criança. Exatamente. Aí, além dessas questões folclóricas, você tem o infantil mesmo, né, Maurício? Bicho, essas minhas histórias são sempre meio relacionadas ao universo caipira, ao universo rural, né? Esse Fala Bicho aqui fala bem dos bichinhos que existem no campo, né? Tem a galinha da Angola, tem o galo. Então, aqui a ideia qual que era? Era falar para a criança... Como é que o galo faz o quê? O galo fala? Não, o galo não fala. O galo cacareja, o galo canta. O cachorro fala, o cachorro late. Né? Então, a vaca, o que é a vaca? A vaca muge. Trazer esse universo do campo para as crianças da cidade. Tem o rato tem ele guincha, né? Então, cada um tem a abelha zumbi, tem o porco, daí tem o gato, tem o pombo, tem o bode, tem a coruja... Tem o gafanhoto, né? Tem o sapo, então o morcego triça, né? Nem eu sabia que o morcego triçava. Então tem as ilustrações. E esse livro foi um livro feito para criança, e daí você pode ver que também que os traços são diferentes, é tudo mais colorido, que é para adaptar para criança pequena. Então, um desenho, a criança pequena não gosta de desenho muito cheio de detalhe assim, tem que ser uma coisa mais colorida, uma coisa mais simples. Então esse livro foi feito inteiro no computador. Ele foi desenhado à mão, depois passado no computador, foi redesenhado, vetorizado, que a gente chama tecnicamente, né, no computador. Então é o Fala Bicho. E aí por aí tem mais a... Ovelhas também. Esse das Ovelhas é um livro, quase que um livro-imagem, né? Porque tem uma versão dessa, eu não trouxe a versão, mas tem uma versão que é livre-imagem, ou seja, que não tem os textos. O texto aqui também é só o verbo, né? Entendi. E a criança não tem esse texto. Daí a história passa com a ovelha puxando, encontrando um fio, e daí ela vai seguindo o fio. E, nossa, que bacana, e acaba, me chamou a atenção, porque eu como professor de educação física, né, a gente acaba chamando a atenção por aquilo que a gente tem, né? Porque ela ensina, olha, o que é segurar, de pegar, porque pegar é uma coisa, segurar é outra. Olha que legal, Maurício. Esticar, ensina os movimentos. Observar, olha que bacana. Puxar, arrebentar, tudo em cima do... Cai, que bonitinho isso aqui. Ela caiu, na sequência ela levantou, né? E ela continua o fiozinho, ela enrola o fio, daí arrebentou que ela enrola o fio e vai seguindo. Assobiar. Nossa, muito legal. Apontar. Caminhar, ela vai caminhando. Assustar. E daí o livro acaba com ela encontrando a ponta do fio. Nossa, a ponta do fio, na verdade, é a lã do outro carneirinho. Muito legal, muito legal. Ô Maurício, eu ia pedir para você, eu vou mostrar umas ilustrações antes, que eu achei fantásticas, que tem aqui Nossa Senhora Aparecida, tem uma maior aqui, depois a Claudinha fotografa isso aqui, porque tá lindíssima essa imagem, você fez... Eu, na minha opinião, eu transformaria essa imagem aí em algo nacional mesmo, como para registrar a Nossa Senhora Aparecida, porque, olha, tem a catedral antiga, que eu não sei se é catedral, se é igreja, enfim.
Tem a Basílica Velha, isso, Basílica Nova, os pescadores, a imagem aqui muito bem feita. Esse trabalho foi um trabalho que você fez porque quis fazer como artista ou foi pedido de alguma coisa? Na verdade, assim, eu sou devoto de Nossa Senhora, né? Tanto que eu nasci no dia 12 de outubro. Então, eu trabalho na editora Santuário. Essa ilustração foi encomendada para fazer uma capa de uma novena de comemoração dos 300 anos de Nossa Senhora, que vai ser agora em 2017. Vai ser comemorado 300 anos que encontraram a imagem de Nossa Senhora. Então, eu até tenho aqui a capa do... Tá aqui. Deu uma novena, tá vendo? Então foi feita para a capa. Muito bacana. Aí você acabou unindo a sua devoção, a sua criatividade, o seu lado artístico. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, Maurício. Eu gostaria que você desenhasse para a gente, criasse aqui, porque não tem quem não goste de ver o processo de criação. Creio eu que não tem quem não goste de ver a pessoa desenhar, porque chama atenção mesmo, não é? Inspira. As crianças, assim, quando oficina de desenho, assim, eles veem você fazer algum desenho assim, nossa, eles acham que é uma coisa mágica. Não é mágica, é prática. Isso. Então vamos arrumar as coisas aqui para a gente fazer uns desenhos legais aqui? Beleza. Bom, pessoal, agora a gente vai estar vendo a prática do artista aqui. Em desenho. Vamos lá, Maurício? Está preparado? Preparado. Vamos lá. E já está na ideia aí o que você vai fazer para a gente? Costumo geralmente imaginar o que eu vou fazer primeiro, daí formo uma imagem na mente, e depois eu coloco no papel. Geralmente faço assim. Então o Maurício vai fazer algo ligado ao folclore, como foi o nosso texto da entrevista. Daí eu vou aproveitar, gente, para estar agradecendo ao Gustavo, que hoje ele está fazendo a nossa trilha sonora ao vivo aí, baseado nesses fatos caipiras. E estamos aí, né, Gustavo? Isso, para mim é um prazer estar aqui fazendo esse trabalho, contribuindo com a arte. E é uma paixão o viola na minha vida, eu amo muito. E é isso aí. Então agora, Gustavo tocando e o Maurício desenhando. Vamos embora. Tudo começa com as linhas, né, Maurício? Sim, sempre as linhas. Uns rabiscos, faço um desenho bem solto mesmo primeiro. Na verdade, eu não sei como que você chama isso, né? Eu chamo isso de linha de construção. Não sei se é isso que você chama, que em cima dessas linhas eu vou construindo todos os outros desenhos, as outras formas. É uma linha de construção, né? Eu falo assim um um rascunho, né? É uma base, é uma linha de construção, né? Eu vou delineando o que mais ou menos eu vou querer fazer. Para depois eu já vim com a caneta para fazer o acabamento. Então eu já vou delineando. Nós vamos deixar ele se concentrar um pouco aqui, gente. E aí ele vai fazendo aí, vamos ver o que vai sair desses rabiscos aí. É muito interessante a gente estar vendo o nascer, né, da criatividade que está na mente da pessoa, do artista. Vai fazendo outros trabalhos diferentes, adapta um trabalho, adapta para o outro. E o que você desenha hoje, o jeito que você desenha hoje, provavelmente não vai ser o mesmo jeito que você vai desenhar amanhã. Isso muda com o tempo. Até às vezes as pessoas me perguntam qual o trabalho que você gosta mais, o livro que você fez, o desenho que você gosta mais. Eu gosto sempre mais, sim, eu tenho um carinho especial pelo primeiro, por ser o primeiro, mas você tem um carinho, eu gosto mais do último, porque é a coisa mais recente que eu fiz, então é uma coisa que eu já não gosto muito do desenho de alguns livros que eu fiz. Se fosse para fazer hoje, eu ia refazer todos. É certo dizer então que todo desenho é inédito, não é? O desenho é inédito. Caneta Bic mesmo, né?
Tá fazendo com a caneta Bic, né? Isso, mostrar que a caneta Bic, o pessoal fala assim, caneta Bic não dá pra fazer desenho, dá, claro que dá. Porque às vezes também, né, Maurício, a gente vê, somente a criançada que quer aprender a desenhar, tem aquela preocupação, acha que tem que ter material caro, porque infelizmente a gente sabe que o material para pintura, para desenho, não só para pintura, para desenho, mas o material envolvido com arte, geralmente é muito caro mesmo. Mas essa proposta que você está nos trazendo, demonstra que não tem necessidade do material caro. Qualquer caneta que você tenha à mão, o que vale realmente é a criatividade do artista, não é? Sim, qualquer material que você possa fazer, faça um risco preto, um risco branco, ou se for coisa colorida que você vai fazer, que produza um traço e seja mais ou menos o que você procura, dá para ser usado. Não precisa ser um material caro. Caneta Bic é uma coisa barata. Tem lá esse lápis, esse Koh-i-Noor aqui é um produto caro, mas não precisa ser esse lápis Koh-i-Noor. Eu tenho esse aqui porque eu ganhei uma caixa, então eu uso. Mas assim, pode ser um lápis desse HB, desses que vendem na papelaria. Não precisa ser material caro, não. Eu tenho um trabalho guardado aqui, sabe, Maurício, de uma grande mestra chamada Ana Cortázio, que na verdade foi a minha mestra e eu tenho muito carinho por ela, porque das poucas coisas que eu sei muito, eu aprendi com ela. E ela veio uma época da aula aqui em Taubaté e ficava me aguardando, porque era eu quem ia buscar na rodoviária para poder desenvolver o papel de professor aqui. E aí uma vez eu me atrasei muito, sabe? Me atrasei demais. Falei, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas enfim. Aí eu cheguei lá, ela tinha pegado um pedacinho de papel qualquer para poder, sabe? Tipo papel de pão, né? E aí ela rabiscou lá enquanto me esperava. E justamente por ela ter feito isso enquanto aguardava, né, o meu atraso aí, ela me deu esse desenho que eu guardo com muito carinho. Depois até vou pedir para a Claudinha fotografar esse desenho e colocar nessa edição, porque é uma homenagem que a gente faz também, uma mestra, sabe, que tem muito carinho pela arte. Um dia, quem sabe, eu gostaria de apresentar ela a você, que é uma pessoa fantástica. E ela pegou o seu lápis, a sua caneta, na verdade esse é feito com lápis, e foi rabiscando, e aí falou, Márcio, enquanto eu te aguardava, para não ficar fazendo nada, eu fiquei desenhando. Então é muito bacana essa questão do artista se envolver no momento ali que ele está e ir criando, porque não existe um momento certo, muito embora há sim um momento de maior inspiração, né, Maurício? Às vezes você está ali, bate aquela inspiração, mas não significa que qualquer momento é momento para se desenhar, não é? Sim, todo momento é momento para você desenhar, você praticar. Eu costumo também, hoje eu não trouxe, mas eu costumo ter um caderninho assim, as ideias que eu tenho para história, para desenho, eu costumo rabiscar na hora que eu não confio muito na mente. Eu falo assim, eu posso esquecer, então eu vou rabisco lá. A famosa inspiração, né? Não esqueço mais. Depois uma hora que eu sento com mais calma, eu trabalho aquilo ali. E eu acho que diversas pessoas que trabalham com arte fazem isso, de rabiscar um roteirinho, um desenho de como que vai ser feito o personagem depois, né? Ou às vezes você passa num lugar, você vê uma imagem muito legal, uma paisagem muito legal, você fala, opa, isso aqui é legal, um rascunho. Ou você vê um detalhe, eu preciso desenhar uma porteira, tem uma porteira que é super legal, você faz um rascunho na hora, ou tira uma foto. Hoje em dia até para tirar foto com o celular também, né? Mas eu costumo fazer esse rabisquinho, vamos dizer assim, porque muitas vezes, ô Maurício, a própria fotografia, ela não registra o que o artista está vendo, na verdade? Mesmo que seja uma câmera super potente, mas ela não demonstra aquela visão que o artista está vendo. Não sei se acontece isso com você, que às vezes você olha uma paisagem, como você acabou de dizer, você fala, puxa, eu vou fotografar. Aí você vê no visor da câmera, mas não é aquilo que você está vendo. O ângulo, né? Às vezes muda, sei lá, o jeito a iluminação que você faz, você vê a coisa de um jeito, mas se a luz fosse de outro jeito ficava mais legal. Muda muito. Mas é isso que é bacana, você... Esse negócio de fotografia, de desenho também. Eu gosto das coisas, fazer coisa realista, mas não hiperrealista. Eu já fiz umas coisas... eu fiz um curso de pintura digital e tinha gente que fazendo curso e queria fazer igual a foto, e parecia a foto mesmo. Sim, isso é opinião minha.
Eu acho que não perde o sentido, porque se você vai fazer uma coisa para a pessoa não saber se é foto, se é pintura, tira a foto. Concordo com você. Menos trabalho, é bem mais rápido e é a mesma coisa. Eu acho que a coisa de ficar a marca para a pessoa perceber que aquilo ali foi feito à mão é que é o bacana. Isso que é perceber as pinceladas, não é? A maneira do traçado, isso que é muito interessante. E é isso que a história da arte valoriza. Porque tem quadros, por exemplo, que você olha, você fala, puxa, como por exemplo, no nosso intervalo aqui de conversa, a Claudinha notou que o seu traçado é bem parecido com o Mestre Justino. Então, se você tivesse essa questão ligada à pura fotografia, como é que ela ia saber? Então eu acho isso muito bacana, você olhar e falar assim, nossa, olha, aquilo ali é Caravaggio, aquele é um Leonardo da Vinci. Como que você sabe? Você sabe pelo traçado, você sabe pela cor, né? Pela matiz, né? Que é usado, enfim, é isso que demonstra a característica de cada artista. É difícil a gente saber o que está saindo, o que o artista está construindo, mas eu acredito que o que está saindo ali tem a ver com o programa Gente da Gente, tem a ver... Não sei, posso estar enganado. Vamos deixar o artista trabalhar mais um pouquinho aí. Agora a gente já vai tendo uma ideia do que está saindo aí. Vamos ver. Bem os sertões mesmo de Taubaté, de Redenção da Serra. Bem folclórico. E como o artista acabou de dizer, tudo com bique. Já dá para ter uma ideia aí. Eu posso dizer que a nossa cinegrafista aqui deve estar com o coração na mão, viu? Porque eu acho que o que está saindo aí é algo que ela gosta muito, viu, Maurício? Aves. É, uma ave. Na verdade, existe um histórico muito forte aí, né, com essa ave aí. Tanto eu quanto a nossa Claudinha aí. Então você acabou pegando bem a essência mesmo, viu, ô Maurício? É isso que é bacana, viu? Eu gosto muito dessa ave também, assim, pelo mistério que ela representa, né? O mistério da noite, o mistério da... E ela tem, sim, essa ave também tem diversas histórias de
no folclore não só brasileiro, folclore mundial. Ela é ligada ao folclore, né, por ser um pássaro noturno, e tem várias histórias de assombração, inclusive, com ela, que eu acho bem bacana. E o significado também, né? Na antiga Grécia, por exemplo, representava sabedoria, né? Ela sempre pousa nos braços da deusa Atena. Então tem todo um histórico, uma simbologia, né? Muito forte que representa essa ave e que, na verdade, ela acaba sendo o símbolo dos sertões mesmo, né? Da roça. Quem que não gosta, quem nunca ouviu uma história envolvida em termos de mistério em relação a essa ave, né? Fora as superstições também que vêm junto com ela, né? Que o pessoal, todo mundo comenta. Geralmente as superstições não são muito boas em relação a ela, né? Mas não tem nada a ver, é uma ave que eu gosto. É porque, na verdade, a noite, ela acaba, né? Ela acaba, assim, aguçando o imaginário das pessoas, e tudo que a pessoa não vê, não é? Acaba se transformando em lendas, e lendas não tão boas. A gente vê a questão do gato preto e outras superstições aí, que a pessoa não sabe explicar o porquê, então acaba inventando histórias que lhe traz medo, né? Porque você já pensou antigamente sem luz, o que esse pessoal devia de pensar, né? Já pensou, aquele livrinho que você falou dos barulhos lá da ave, da coruja, é o que mesmo que você falou? Você lembra? Coruja pia. Então, já pensou um piar da coruja no meio da noite? Deve arrepiar os cucurutos até dizer chega. Aí é onde entra essas histórias de assombração. Passei um susto muito grande com coruja uma vez, e eu fui pescar. E eu fui pescar na boca da noite. Peguei tardezinha, estava começando a querer escurecer, eu fui pescar. E pegar traíra, pegar bagre, né? Pescar no final da tarde. E daí eu estava pescando e virou o tempo, começou a querer chover. E do nada só virou o tempo, começou a chover, e já estava escuro já, que fiquei 1 hora e pouco pescando. Aí eu juntei minhas tralhas de pesca, né, vara, samburá, lá todas as iscas, e vim embora. E daí começou a pingar, aquele pingão pesado assim, né, eu comecei a correr. E daí eu correndo pelo trilho da vaca à noite, que eu subi pelo pasto, e daí chegou um lugar que começou, só escutei, não dava para ver nada, assim, só um... E eu falei, que é isso? Eu vim aqui, só senti o vento assim, e aquele... Eu falei, nossa, que isso? Eu olhava, não via nada, não via nada. Eu falei, caramba, que é isso? Daí eu fiquei meio assustado, não via nada, né? E o negócio vinha e dava um rasante assim. Aí ela piou, aquela piou, vi, puta, é uma coruja. É uma coruja que tá aqui. E tinha duas, e vinha uma, daí eu percebi o que era, eu vi que tinha, né, duas, quando ela piou, eu prestei atenção, é coruja. E daí no outro dia eu passei nesse mesmo lugar, eu vi, tinha um cupim assim, e tinha aquelas corujas buraqueiras, ela tinha um ninho ali, e os filhotes dela estavam para fora. Por isso que eu acho que eu passei do lado, ela foi defender os filhotes dela. Mas até eu ver a coruja, eu sabia que era uma coruja, eu fiquei assustado com o que era. Aí uma história dessa já é um passo para poder virar a história da assombração. Isso aí já dá Oh! Pega um contador mentiroso que nem foi o vô, né, mãe? Minha mãe tá ali, viu, gente? Por isso que eu tô falando aqui. Pega o meu vô, foi mentiroso que só vendo. E aí ele já ia falar que era o próprio corpo seco que tava voando por ali, já querendo um monte de coisa. Mas isso é muito bacana, né? E tem essas questões também, para quem acredita, né, ô Maurício, dos guardiões da mata, né? A coruja também representa muito isso, né? Porque a gente tem que pensar que existem energias aí protetoras, realmente, da natureza, etc e tal. E a coruja também é um símbolo dessa representatividade, não é? Sim, sem dúvida. A coruja representa sabedoria, proteção, tem diversos significados para a imagem da coruja, né? Assim como o Saci Pererê também, muitas vezes ele é demonstrado como um menino bagunceiro, né?
que faz as suas travessuras, mas ele também é tido como um defensor da mata no que representa essa situação, porque ele aparece para as pessoas que estão ali prejudicando os rios, nós temos o Curupira e tantas outras histórias aí, que na verdade é o que nós conversamos, eles têm um fundo de moral que sempre traz um processo educativo para o ser humano, de não maltratar os animais, não maltratar a natureza e por aí vai. E é esse simbolismo que as pessoas deveriam estudar e entender, porque aí teria menos preconceito, não é, Maurício? Desses assombrações assim de proteção, vamos dizer assim, acho que o que é mais assim maligno é o corpo seco. Porque o corpo seco... O que mais sofre bullying. Né, vamos dizer assim, porque ele protege a mata, mas não porque ele pensa na natureza. Ele protege a mata porque ele julga que tudo aquilo ali é dele, ninguém pode mexer. Uhum. Então ele protege, mas não porque, não, eu vou proteger os animais. Não, tudo que tem ali é meu e ninguém põe a mão. A própria história do corpo seco, né, a origem dele já explica isso, né, porque ele é uma pessoa muito mesquinha, muito apegada a bens materiais e muito ruim. Então quando ele morre, e nem o céu nem o inferno que aceitam. Então a terra mesmo o rejeita. Ele sai da terra e daí ele fica tomando conta daquele espaço ali que é dele, que em vida foi dele. Então tem a lenda, ele protege o lugar, mas porque ele acha que é dele. Que brevemente a gente vai ter que adaptar isso aí, porque vai ter tanto corpo seco na cidade. Né, Maurício? Tem bastante. Bastante corpo seco na cidade, viu? Aí, olha, gente, já tá saindo a corujinha aí, olha que beleza, ó. Pequenos rabiscos que se tornam arte. Aí, é tudo risco, tudo traço. Aí a gente percebe o quanto que o ser humano é extraordinário mesmo. E por isso que a gente ouve falar que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Porque o que na verdade o que o Maurício está fazendo é uma criação. Qual outro animal tem essa capacidade senão o homem, né? A lua, hein, ô Maurício? A lua também traz tanta coisa, não? Para os apaixonados, tanta história, né? Sem a lua não haveria lobisomem, sem a lua não haveria tantas coisas, né? O que traz o imaginário, a luz da lua, aquela lenda daquelas índias lá para o norte, né? A luz da lua projetada, que projeta a sombra à noite, né? Que também traz muitas coisas para o imaginário, né? Isso é muito bacana, a natureza sempre falando mais alto no processo de criação do artista, sempre. Os grandes mestres diziam que a maior mestra para o desenho, para a pintura, é a própria natureza, não é? Então muitas vezes a gente se apega muito à técnica, que é importante também, mas esquece da observação, porque a observação é que faz com que você olhe e passe esse olhar para o papel, como que você está fazendo. Olha, gente, o Maurício criou isso aqui sem ter referência nenhuma, saiu da mente dele, quer dizer, com certeza absoluta, ele já observou muitas outras vezes a coruja, a noite, o campo, para poder estar trazendo isso da mente e transferindo para o papel. Ou seja, ele está concretizando a arte dele. Isso é muito bacana, isso é muito interessante e a gente tem que dar valor e a gente tem que se honrar em ser humano e agradecer a Deus todos os dias por isso. Um momento de registro aqui. E sai mais uma gravura nova aqui, inédita, hein, ô Maurício? Sim, a coruja há uns traços bem soltos, bem... Eita maravilha, viu? Acho que é isso? Não, com certeza é isso. Só tá faltando uma coisa, sabe qual que é? Moldurar isso aí, pendurar lá na TV Cidade aí, hein, ô Claudinha? Em homenagem aí ao gente da gente, ó, porque caracterizou muito, graças a Deus, o nosso programa, a nossa gente, a nossa turma. Muito bacana. Dando uma reforçada aí. Eita, corujinha. Muito bacana.
Mas o Gente da Gente é isso, está mostrando aí o potencial, não só dos taubatianos, mas das pessoas aí do Vale do Paraíba, essa gente maravilhosa, com tantos talentos. A gente aproveita e dá um abraço a tantas outras pessoas aí, a professora Lia, que eu tenho certeza que ia ficar enlouquecida vendo você desenhar. Vamos fazer referência ao mestre Justino, que foi lembrado hoje, e que na verdade ele foi lá para as bandas da sua família lá de Redenção da Serra. Vamos escrever Gente da Gente aí, poder registrar esse momento, não é? É que nós havíamos aqui falado antes aqui com o Maurício para ele deixar registrada a obra dele lá na TV. Aí sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um negócio aqui, vai escrevendo aí. Eu vou estar chamando o Jefferson, que está meio que sonolento ali, viu, ô Jefferson? Chama ele aí. Aí você vai entregar isso aí pro Jefferson, pode ser? Pode ser. Você não pode entregar para a Claudinha, porque senão ela vai infartar, porque ela ama a coruja, entendeu? Aí, como ela tem que filmar o programa até o final, a gente entrega pro Jefferson. Pode ser, Jefferson? Hã? Entrega pro corujão dela. É? Ah, entrega pro corujão dela. Então vamos chamar o corujão da Claudinha e o Jefferson para você fazer a entrega. Nossa, muito legal, viu, ô Maurício? Oh, beleza. Ao pessoal, Gente da Gente, um forte abraço. Maurício Pereira, aí, muito legal. Gustavo, vem aqui, por favor. Aí vamos fazer essa filmagem aqui. Maurício, muito obrigado. Que Deus te abençoe, ilumine. Aí, ó, aí, Claudinha, tá feliz, Claudinha? Claudinha tá dando um joia aqui, ó. Maurício, fala seu contato antes da gente fechar o programa, que nós não falamos das vendas do livro, ou seja, contratar você com esse belíssimo trabalho. Como é que faz? O pessoal pode mandar um e-mail para mim, mauricio.pereira@gmail.com, ou pelo celular também, 9605-2573, que é 12 no Vale do Paraíba também. Beleza, o Gente da Gente fica por aqui, um abraço, Claudinha saindo mais feliz aí, com a coruja e com o corujão dela. Obrigado, Gustavo. Maurício, Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.